Aleluia. Você está com o seu boletim aí, se você tiver no telefone. Se você não tiver, não se preocupe. Hoje eu queria trazer uma palavra bem breve, nós vamos ser breves, né? Eu sei que é difícil separar o espírito da carne, né? Churrasco ali, o vento sopra, traz a fumaça da glória, e você entra no espírito, e aí você volta de novo para a terra. Eu sei que é difícil, confie. Eu sou apaixonado também pelo que está cheirando aí. Mas hoje eu queria trazer uma palavra para você sobre governo de reino. E eu botei como título assim: escolham hoje a quem vão servir. Amém? Escolham hoje a quem vão servir. Se for possível, uma garrafinha com água, por favor, sem ser gelada. Se tiver natural, melhor. Só para ajudar. Amém? Está vendo? A voz está... Mas vamos lá. Queria começar lendo o versículo em Josué 24:15. Diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os servirão do outro, a quem vão servir? Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Ponto. E aí Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na introdução eu coloquei assim: andar no governo de reino andar no governo de reino e em governo de reino é uma decisão que somente eu posso tomar. Diga assim: só eu posso decidir andar no governo de Deus. Essa decisão não é imposta, forçada e nem obrigada, mas como toda decisão tomada, seja ela bem ou mal, também existem consequências procedentes daquilo que decidimos e escolhemos. Deus tem chamado a sua igreja para ser firme, perseverantes, decidida naquilo em que acredita e fiel àquele a quem serve. Amém, querido? Você podia ser médico. Amém? Mas você decidiu ser general contractor. Você podia ser um presidente, mas você decidiu ser outra coisa. Amém? Muitas coisas nós decidimos e depois de anos nós colhemos as consequências. O reino de Deus não é diferente. Quem planta vento, colhe tempestade. Você não pode plantar uma laranja esperando que daqui a uns meses nasça um pé de mamão. Não funciona desse jeito. Você não pode decidir servir a Deus e esperar que não dê certo, ou que você fique depois indeciso a quem eu estou servindo. Ou você não pode dizer assim: eu não quero servir a Deus, e esperar que aquilo te traga algo de bom. Por isso Josué diz: escolhei hoje a quem servir. Porque você sabe a história: o povo saiu do Egito, saiu com Moisés, e era aquele povo rebelde, reclamava, murmurava, e aconteceu aquilo tudo, e Moisés sobe o monte, desce o monte, e quebra as tábuas da lei, e abre a terra, e engole o povo, e aí Deus diz que aquela geração não vai entrar, e tal, e Moisés também não vai entrar na terra prometida, mas vai só completar, mas ainda assim o povo vai alcançar a terra prometida. Mas chega um momento que Josué diz assim: peraí, vamos aqui tomar uma decisão. Ou seja, chega no vale da decisão, e ele diz assim: vocês, por favor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Deus dos amorreus, né? Os deuses pagãos,
ou se vocês vão servir a único Deus, Jeová. Ponto 1. Temor, integridade e fidelidade. Querido, quando nós decidimos seguir a Deus, quando nós decidimos assim, eu vou andar pelo caminho que Deus escolheu, há alguns princípios a serem tomados, a serem exercidos para andar no governo de reino. 3 deles são temor, integridade e fidelidade. Diga, temor, integridade e fidelidade. Josué 24:14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Josué está falando isso daqui porque quando ele põe o povo contra a parede e ele diz assim, a quem vocês vão servir, o povo dá um grito e diz assim, nós queremos servir a Deus. Amém? Nós queremos servir a Deus. Sabe, às vezes a situação, a vida nos põe contra a parede. E às vezes nós temos que parar para pensar se nós servimos a Deus é simplesmente por pressão da situação, ou se realmente é por um voluntariado de coração, porque realmente nós queremos servir a Deus, ou porque simplesmente a vida, a situação difícil nos empurrou àquele lugar e nos botou contra a parede, e agora, para que nós não soframos, ou para que eu não gosto do que é ruim, então eu vou servir a Deus. Mas, se você pensa só por esse lado, essas 3 coisas que nós falamos aqui, algumas delas vai faltar. Talvez falte a integridade, talvez falte o temor, talvez falte a fidelidade. Amém? O que Josué está perguntando aqui do povo é um relacionamento. Em outras palavras, vocês querem ter relacionamento com Deus ou não? Jeremias 21:8. A este povo você dirá o seguinte, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Amém? Esse daqui é um contexto em que o povo de Israel havia se perdido, e eles haviam deixado de adorar a Deus, e eles estavam adorando a outros deuses, sacrificando crianças a Baal, usando crianças, usando recém-nascidos, sacrificando sangue inocente a Baal, a deuses pagãos. E aí Deus entra, e o rei naquela época diz assim, o profeta Jeremias diz assim, fala com Deus, com um grande Deus, para ver o que ele vai falar, porque ele é misericordioso, ele é poderoso. Em outras palavras, querendo dar um migué para cima de Deus, né? E aí Deus diz assim, Jeremias, fala para o povo assim, hoje eu ponho diante de vós 2 caminhos, o bem e o mal. Escolham um desses 2 caminhos. E ali Deus traz juízo sobre Israel naquela época. Deus traz juízo sobre o povo de Israel naquele tempo. E diz que eles sofreriam ao fio da espada, que eles pereceriam na mão dos inimigos dele. E ali Deus começa a trazer juízo sobre o seu povo, a quem ele tanto ama. Porque aquele povo um dia disse que queria servir a Deus, mas na verdade não era relacionado a Deus. Aquele povo havia se prostituído com as coisas do mundo. Deus não tem relacionamento, desculpe a palavra se é um pouco forte que eu vou falar, Deus não tem relacionamento com prostituta. Talvez você se choque com o que eu estou falando. Deus não tem relacionamento desse jeito. A Bíblia diz que Deus tem relacionamento com a sua, diga, noiva. Deus tem relacionamento com a sua noiva, e Ele diz que nós, a igreja do Senhor,
somos a noiva de Cristo. Porém, se nós somos a noiva de Cristo, nós somos chamados e separados para a vontade de Deus, para o noivo que é Jesus. Portanto, nós não nos envolvemos, nós não nos prostituímos, nós não andamos segundo as paixões do mundo, nós não andamos segundo os costumes do mundo, nós não sacrificamos a Baal, mas nós sacrificamos aquele que merece toda honra e toda glória, e ele é Jesus. Amém? Você pode dizer um amém, querido? Amém. Parece que você está meio chocado com o que eu estou falando. Amém? Amém? Aleluia. Continuamos então no ponto 2. Se com ele vivemos, com ele também somos testemunhas. Josué 24, 16 a 18. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Aqui o povo, como eu disse, voltou o coração, tomou uma decisão e disse: nós vamos servir a Deus. E aí eles começam a dar todo o porquê de servir a Deus. Ele que nos tirou da terra do Egito, Ele que fez todos esses sinais, e Ele que nos livrou até do homem, do amorreu, e Ele que fez aquilo. Se a gente pode botar assim, Ele que fez a coluna de fogo, que abriu o mar vermelho, que botou a nuvem, que fez cair o maná, que fez cair tudo, que deu comida, que nos aquecia de noite, fez sair água da rocha. É a esse Deus que nós queremos servir. E eles são bem claros quando eles dizem isso para Josué. Amém? E aí às vezes a gente pergunta assim: por que você serve? Por que eu sirvo a Deus? E eu posso dizer várias razões, querido, porque eu sirvo a Deus. Várias e várias razões. Porque o Senhor me livrou, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, restaurou meu casamento, salvou a minha vida. Eu era perdido, agora eu sou salvo. Eu não prestava, agora eu presto. E aquilo, e a gente vai dando várias razões, mas a verdade é: se com Ele vivemos, com Ele também somos testemunhas. E a palavra de Deus diz: se viveis no Espírito, também andeis no Espírito. É impossível viver no Espírito e andar na carne. Você pode até tentar, mas não dura. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Repete isso daqui comigo. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Olha só, trouxeram Pedro diante do tribunal, e aí Pedro começa a defender a razão da sua fé. E aí ele diz assim: nós e o Espírito Santo. Olha só, quem é a testemunha de Pedro aqui? O próprio Espírito Santo de Deus.
nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem, aos que lhe seguem, aos que fazem a sua vontade, aos que andam nos seus caminhos. Querido, hoje nós podemos obedecer quem nós quisermos. Você é livre. Diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso ir para onde eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Você pode tudo, querido. Lembre-se disso. Você pode tudo. Mas nem tudo você deve. Amém? Quando eu era pequeno, eu dizia para minha mãe assim, ia para algum lugar e dizia: mãe, mas todo mundo está indo, mãe. Quem é mãe aqui sabe qual é a frase mais famosa? Você não é todo mundo. Olha aí. Mãe, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Querido, todo mundo está indo para esse lado aqui, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo está errando, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo está se dobrando a Baal, mas eu não sou todo mundo. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer a outro. Querido, não dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para ser fiel a Deus e fiel ao mundo ao mesmo tempo. Ou você agrada a um e aborrece a outro. E é muito melhor agradar a Deus. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, o bem e o mal. Hoje no mundo que nós vivemos, querido, é uma misturada, é uma salada. Ninguém às vezes sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Está na Bíblia, está amarrado, né? Está na Bíblia, está amarrado. Aí você fica assim: meu Deus, que eu faço? Né? Para onde eu vou? Esse daqui está dizendo que pode isso, mas esse daqui está dizendo que não pode. Esse daqui está dizendo que tem você pode ficar no meio do muro. Você pode ser os dois, né? Você pode ter uma ideologia de gênero crente, né? Vou botar desse jeito. Você pode ser e não ser ao mesmo tempo. Você pode ser sua metade e a outra metade não. Você decide, você é livre. Deus é amor, né? Deus é amor, Deus é colorido. Você pode ser o que você quiser, não interessa. Não é assim, querido. Há o bem e há o mal, há a verdade e há a mentira, há a palavra de Deus e há a palavra do diabo. E pasme, o diabo vai usar a palavra de Deus para te enganar. O diabo vai usar a palavra de Deus para te trazer para o lado errado. O diabo não tem escritura, o diabo não tem palavra, o diabo não tem honra, o diabo não tem nada, querido. E as armas que ele usa é as mesmas que ele sempre usou, e uma delas é usar a própria palavra para enganar aqueles que leem a palavra. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E não é conhecimento facultatório, não é conhecimento de universidade, não é conhecimento teológico, é conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, eu fui para uma faculdade teológica.
Mas, pasme, quantas heresias às vezes eu escutei lá dentro. E quando chegava em casa, eu dizia, peraí, deixa eu ler o que está na Bíblia, para ver se está batendo. E quando você lê a palavra, diz assim, não é 100% isso. Sabe? A pessoa que criou aquele emblema do Evangelho, que ela criou um peixe. Você sabe por que é um peixe? Porque você come a carne e separa as espinhas. Você come a carne, adquire o que é bom, lê a palavra, retém o que é bom, separa as espinhas. O que é espinha, não engole, deixa de lado. Engole o que é a palavra, engole aquilo que traz o sustento, engole aquilo que traz o mantimento, engole aquilo que é saudável. Usa por testemunha o Espírito Santo de Deus que Ele deu àqueles que o obedecem. Novamente, ponto 3. Fazer parte do reino requer abandonar o que é velho, entregar o coração e fazer uma aliança. Vamos ler de novo. Fazer parte do reino requer abandonar o que é velho, entregar o coração e fazer uma aliança. Quantos aqui têm uma aliança com Deus podem dizer amém? 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 Aleluia. Josué 24, 21. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: olha só, a gente já falou aqui, né? O que vocês querem servir? Eu vou perguntar igual Josué: quem vocês querem servir hoje? Deus ou ao mundo? Deus. Alguns estão em dúvida. Vou perguntar de novo: quem vocês querem servir hoje? Deus? Assim fica mais fácil. Quem vocês querem servir hoje? A Deus ou ao diabo? Deus. Agora ajudou a decidir melhor. Você fica assim, mundo, né? Você ainda pensa, então fica mais claro, que a decisão sai mais rápida. Né? Aí Josué diz assim, Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. Diz para o teu irmão do lado, diz assim: você é testemunha contra você mesmo. Sabe quando a polícia diz assim, para você, creio que não, né? Mas no filme ele diz assim: você tem o direito de permanecer calado, né? E tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Amém? Quando eu perguntei, querido, você tinha o direito de ficar calado. Mas tudo que você disse poderá ser usado contra você no tribunal. E vai ser usado no tribunal. Ficou sério agora, hein? E eles disseram, olha só, aí Josué cavou o negócio e jogou eles dentro. Aí eles pegaram a pá e começaram a cavar mais ainda. Sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Amém? Então, fechamos. Fechado. A gente vai servir a Deus agora. Ok? Beleza. Assina aqui. Tá.
Aí assinou. Não, mas vamos fazer o seguinte, vou escrever na pedra. Aí Josué vai, escreve na pedra. E ali fica, e aí ele dá estatutos e juízos ao povo. E ali o povo faz uma aliança com Deus. Querido, viver em governo de reino, servir a Deus em governo de reino, é ter uma aliança com Deus. É fazer uma aliança com Deus. Você faz uma aliança. Quando você casou, você fez uma aliança com a sua esposa, com o seu esposo, que você ia ser somente de quem? Dele ou dela. Amém? Você ia viver para ele, para ela, até que a morte nos separe. Isso é reino de Deus. Isso é governo de reino. Você viver em uma aliança, você viver fiel em um relacionamento e não se afastar dele. E ali o povo fez aquilo, faz uma aliança com Deus. Em Hebreus 9:15 diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Olha só, que coisa forte isso daqui. Vou ler de novo. Ele diz aqui depois da vírgula: visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Ele está falando lá de Moisés, que Moisés fez uma aliança com o povo também, antes dessa de Josué. E aí Moisés pegou os bezerros, os carneiros, os animais, sacrificou tudo ao Senhor, como ele ofereceu como prova daquela aliança. É dela que ele está falando. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, quem conhece essa música? Nos libertou, prevaleceu. Aleluia. E ali Jesus faz o testamento. Hoje nós temos o testamento, mas para que ele seja eficaz é preciso constatar a morte de quem o fez, e essa é a morte de Cristo. Porém, o testamento que nós carregamos hoje é totalmente diferente do testamento que nós conhecemos, porque nós atestamos, nós reconhecemos, nós somos prova do testamento daquele que morreu. Porém, aquele que morreu também ressuscitou. E hoje ele vive, está sentado à direita de Deus Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o Messias. Ele não só é a prova do testamento, mas ele ainda assim continua sendo a prova, ele continua vivo, ele tem um testamento ainda em suas mãos. Escolham hoje a quem vão servir: a Deus ou a Baal. Querido, servir ao mundo é legal. A gente pode mentir, dizer que não é? É legal. Servir ao mundo é joia. Fazer o que dá na telha sem ter independência é muito legal. Andar fora dos caminhos de Deus é muito bom. Mas tudo isso é caminho de morte. A Bíblia diz que há duas portas, a larga e a estreita. Por qual você quer passar, querido? Você quer entrar pela porta larga? É mais fácil. Por ela você leva tudo que você quer.
passa o colchão, passa a cama, passa o guarda-roupa, passa o seu closet, passa a sua geladeira, passa tudo. Mas a porta estreita só passa você. Não dá para levar o seu guarda-roupa, não dá para levar o seu closet, não dá para levar o seu storage, não dá para levar os seus cacarecos, os seus breguetes, o seu lixo, a sua montoeira de coisa que você tem guardado. Por ela só passa você. Nem a sua roupa passa. Por quê? Porque para chegar diante de Deus você tem que ir nu, limpo, só você na porta estreita. E a gente está terminando. Eu sei que você tem a sua Bíblia aí no seu telefone. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 24. Isso não está no seu boletim. Nós temos estudado o livro de Mateus, né? Nós ainda não chegamos nessa parte. Mas se você achou aí, abre no versículo 3, Mateus 24, 3, para a gente terminar. E diz assim: o princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ponto. Então virá o fim. Você ainda quer assinar o testamento, querido? Você ainda quer assinar o contrato? Amém. Aqui só disse que a gente vai ser levado para ser maltratado, que a gente vão querer nos matar, que nós vamos ser perseguidos, que vai ter guerra, e falou um monte de coisa aqui. E aí eu pergunto para você: a quem você quer servir? Querido, nós estamos caminhando para os últimos dias, e aqui a gente vai encerrando essa palavra. Nós estamos caminhando para as últimas horas. Algumas pessoas dizem assim: desde que eu sou criança, desde que meu pai ainda era vivo, meu avô, esse povo está dizendo que Jesus está voltando, e ele não voltou até hoje. Querido, eu posso te dizer assim: o ladrão vai entrar na tua casa e vai roubar a tua casa, e você pode ficar assim dizendo: mas ele não disse quando. Assim mesmo vai ser a vinda do Filho do Homem, como um ladrão que vem à noite. Você não sabe, querido, quando ele vem, você não sabe quando ele chega. Ele não manda um memorando, ele não manda uma carta para você, um e-mail dizendo assim: senhor e senhora fulano de tal,
prezadamente venho lhe comunicar que daqui a tantos dias, no dia tal, na hora tal, eu vou estar entrando pela porta de trás da sua casa para roubar a sua televisão nova que você comprou no Thanksgiving. Ele não fala isso, querido. Ele simplesmente aparece, entra e leva. Pois assim será a vinda do Filho do Homem, como um ladrão que vem à noite. Você está preparado? Nós estamos preparados. A quem nós temos servido? Nós realmente temos servido a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, com temor, com integridade, com fidelidade? Ou nós apenas temos brincado de servir a Deus? Assim é a palavra de Deus. E o mundo caminha com passos largos para o último dia. O mundo caminha a passos largos para o último dia. Decisão, decisão, todos juntos no vale da decisão. A quem nós iremos servir? A quem nós iremos a quem nós iremos jurar lealdade? Para que lado nós iremos? Para o lado de Deus ou para o lado do mundo? Você pode dizer, mas eu já tenho Jesus. Querido, pare, pense. A quem você quer servir? Não há tempo, diga para o seu irmão, não há tempo para brincar de igreja. Não há tempo para brincar de ser crente. Quando eu era criança, eu e minhas irmãs, às vezes a gente pegava o quarto, sabe? E aí a gente sentava e a gente brincava de igreja ali. E aí ia dizer, não, agora é minha vez de pregar. Aí um pregava, aí o outro dizia, amém, glória a Deus, né? Tem muita criança que faz isso. E às vezes a gente quer fazer desse jeito, querido. Sabe, a gente vem no domingo e é tudo muito lindo e a gente quer brincar de igreja. É legal brincar de igreja, sabe? A gente vai, senta na cadeira lá no prédio, a gente dá o dízimo, dá a oferta, né? A gente vai para a igreja ver o nosso irmão. Que legal. Mas aí quando a gente chega em casa, a brincadeira ela só lá na igreja. Em casa ela não continua. Eu estou sendo muito forte no que eu estou falando? Né? A igreja não continua dentro de casa. Né? Mas é importante que a igreja lá, onde ela aconteceu, ela continue também dentro de casa. Quando você põe a aliança no dedo, você não usa ela só quando você sai na rua. Né? Eu vou sair na rua agora com a minha esposa. Aí você vai lá, né? Abre o guarda-roupa, vou botar a aliança. Eu sou um homem casado. Né? Aí chega em casa, tira o tênis, jogou. Free. Né? Aí você pensa que está frio, a mulher grita lá, ei fulano, tem que jogar o lixo. Eu digo, meu Deus do céu, eu ainda estou casado. Né? Assim a palavra de Deus, às vezes nós esquecemos com quem nós fizemos a aliança. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar. O teu irmão está aí do teu lado para te lembrar. Diz para o teu irmão assim, ó, não esquece não. Você pode não estar de aliança, mas eu sei que você é casado. Eu sei que você é casado. Eu sei que você tem uma aliança. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que coisa legal para o parque, né? Uma palavra dessa, né?
no ambiente aberto, né? Quem dera Jesus decidir assim, uma coisa eu vou voltar é agora, né? Amém? Aleluia. Ora comigo assim, diz: Senhor Jesus, eu entrego a Ti, Deus, o meu coração, Deus, a minha alma, Senhor, o meu espírito, Deus. Eu escolho hoje, Deus, Te servir, Senhor, andar nos Teus caminhos, Senhor, andar na Tua vontade, Deus. Eu escolho hoje aqui, Deus, fazer uma aliança, Senhor, solene, Deus, contigo, Senhor. Eu quero aqui hoje, Senhor, abandonar, Senhor, os meus ídolos, Senhor, a minha velha vida, Senhor. Abandonar aqui hoje, Senhor, aquilo, Senhor, que ainda é pagão, Senhor, que ainda existe, Senhor, dentro de mim, aquilo que eu ainda tenho guardado, Senhor, que não te agrada, Deus. Mas eu te peço, Deus, como Pedro diz, através do Teu sangue, me purifica, Senhor, que eu passe hoje, Deus, aprovado, que eu seja salvo, Senhor, que eu entre no Teu reino, dia, Senhor, no último dia, Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, quando chegar ao fim, Deus, que eu possa, Senhor, estar ali, Senhor, e possa escutar a Tua doce voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para vós. Recebe, Deus, o meu coração, recebe a minha vida, servir somente a Ti e a mais ninguém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há alguém nesse lugar? Eu sei que muitos aqui são salvos, mas eu tenho que perguntar depois de uma oração dessa: há alguém nesse lugar que fez essa oração pela primeira vez? Se você fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus a entrar no teu coração, a ser o único rei na tua vida, levanta a tua mão aonde você estiver. Aleluia. Todos são salvos, graças a Deus. Todos têm uma aliança com Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Eu gostaria de estar passando a palavra nesse momento ao pastor Marciano. Amém. Estava ontem à noite, minha esposa introduziu uma série para mim, tá vendo série. Comecei a ver à noite. Essa série fala de dois policiais casados. A esposa foi sequestrada e ficou no cativeiro por 6 anos. Nesse tempo que essa esposa ficou cativa, esse rapaz, esse policial, teve um novo casamento, fez um novo casamento e construiu uma nova família. Depois de 6 anos, essa esposa antiga foi liberta, foi solta, e ela voltou novamente ao contexto daquela família. Agora esse policial estava diante de duas situações: uma família, um contexto antigo e um novo contexto. E que me chama a atenção, vendo um episódio atrás do outro, é que quanto mais o tempo passa, mais ele é forçado a tomar uma decisão. Onde nós estávamos cativos, onde nós estávamos presos, Jesus nos libertou. E hoje nós estamos aqui porque o Príncipe da Paz nos tirou daquele lugar. Nós estamos na família de Cristo, é uma nova família, é uma nova caminhada. Mas volta e meia, a história do passado quer voltar e se fazer presente.
Por isso que Josué fala assim: escolham, é uma decisão. Todo dia nós temos uma decisão a fazer, todo dia. Andar com o Senhor, eu costumo dizer que é nascer e morrer todos os dias. O Evangelho do Reino, ele não me dá a opção de eu me posicionar na coluna do meio. Você lembra da coluna do meio, os mais antigos? É coluna 1 ou coluna 2? Lembra disso, né? Nesse contexto, existia a possibilidade todos os dias. É uma escolha, é uma decisão. Sozinho eu nada posso. Por isso que o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas, para nos capacitar a cumprir e andar de maneira justa. Eu não sou justo, fui justificado por Cristo Jesus. Que pode criar um cativeiro ou uma prisão, sou eu mesmo. Lutamos contra a carne, o diabo e o mundo. Sem ele eu não posso fazer nada. Então, talvez ele esteja aqui hoje falando assim: poxa, fui convidado para o churrasco. Que bênção. Logo a gente vai dar um. Mas mais do que isso, o Senhor te trouxe para cá para dizer que existe um reino, que é o reino de Deus. Ele está sentado no trono. E esse reino continua conquistando novos súditos, novas pessoas para fazerem parte do reino de Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui hoje. Porém a palavra de Deus fala assim: cuidado com os últimos tempos. Os últimos tempos, eles são difíceis, por quê? Por causa do engano. Tudo é muito parecido. Tudo é muito parecido. E Jesus fala assim: cuidado com o engano dos últimos tempos. Aprendi hoje que existem várias traduções, inclusive a tradução do diabo. Ele não é criador, ele é criatura. Mas ele pega aquilo que foi criado para o bem e faz a tradução para o mal, para que ele possa te seduzir. Ninguém cai em um buraco falando assim: aí tem um buraco, cai aí. Ele tem que armar todo um contexto, para que você não, fale comigo não. Mas aqueles que não têm o discernimento, para que possam ser presos por essa situação. Amém? O Senhor tem algo tão precioso para realizar através de nós. E nós somos a igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas, quando nós nos posicionamos sobre a rocha. Nós não temos mais tempo para ficar escolhendo. A decisão deve ser feita hoje. Hoje eu decido servir ao Senhor. Como que eu decido servir ao Senhor? De todo o meu coração. O Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a minha porção maior. O Senhor é a minha esperança. Tudo que eu tenho vem da parte do Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar o teu coração. Que o Senhor possa guardar a sua vida, te dar forças para isso nas mãos do Senhor. Deixa Ele te resgatar. Deixa Ele tirar você dessa luta que muitas vezes sozinho você não consegue vencer. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Com Ele podemos todas as coisas. Sem Ele nós iremos lutar e não iremos avançar. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém?